Matematicamente falando, mas não tão precisamente matematicamente falando quanto poderia ser, a dimensão de um objeto é nada mais nada menos que a quantidade mínima de coordenadas necessárias para identificar qualquer ponto que esteja nele, passe por ele ou faça parte dele. Por exemplo, um ponto tem dimensão 0, pois não precisamos estabelecer qualquer sistema de coordenadas para localizá-lo no próprio ponto. Afinal, o ponto é o próprio ponto. Já para uma linha, necessitamos de pelo menos um valor, um número, por exemplo, caso seja uma reta numérica e, portanto, ela tem dimensão 1. Tanto um plano quanto a superfície de uma esfera possuem dimensão 2, pois precisamos de uma latitude e de uma longitude, por exemplo, para localizarmos um ponto em tais superfícies. Na dimensão 3, temos o nosso próprio espaço no qual habitamos e conhecemos muito bem, ou pelo menos achamos conhecer. E na quarta dimensão espacial temos sabe-se lá o que. Bom, na verdade até sabemos, é só meio complicado de visualizar. E se já para a quarta dimensão temos essa dificuldade de imaginação, então tenta só imaginar como seriam as coisas na quinta, sexta, sétima, nas infinitas dimensões e na própria dimensão infinita. O ponto é, a cada dimensão adicionada ganha-se um grau a mais de liberdade, de movimento, percepção e etc. O que pode significar muita coisa na verdade, e que na real significa mesmo. Significa mais poder sobre os seres das dimensões inferiores, não fazendo juízo de valor. Para ilustrar isso, vamos utilizar o clássico exemplo da interação entre o Senhor Quadrado e a Dona Esfera no genial romance Flatland, de Edwin Abbott, traduzido no Brasil para Planolândia. Vamos nos inspirar nos personagens e mundo apresentado por ele para ilustrar. O Senhor Quadrado vive confinado em um mundo de duas dimensões espaciais apenas. Um plano, conhecido como Planolândia. Ele pode se movimentar ao longo de apenas dois eixos, horizontal e vertical. Ele pode ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo e somente isso. E combinação dessas direções, é claro. A grosso modo, ele veria todas as coisas por lá como segmentos de reta de tamanhos variados. Claro, talvez tivesse um equivalente à nossa percepção de profundidade na visão dele, de modo que fosse um pouco distinta para ele a imagem de um círculo de 1 centímetro de diâmetro e um outro quadrado de 1 centímetro de lado logo à sua frente paralelo a ele. O ponto é, certo dia, a Dona Esfera decide visitar o Senhor Quadrado. Em um belo dia, quando ele está descansando, vendo uma Flatflix após uma longa semana de muito chateamento no trabalho, a Esfera simplesmente atravessa o centro vazio de sua sala de estar. O Quadrado toma um susto, já que do nada algo simplesmente apareceu e sumiu bem na sua frente. Na visão dele, um ponto surgiu do nada, começou a aumentar de tamanho estranhamente e depois a diminuir ainda mais estranhamente, até virar novamente um só ponto e desaparecer. Puf! Do nada. Mas o que foi isso? Uma aparição? Um espírito? Um fantasma? Sabemos que não, mas da perspectiva dele poderia muito bem ser qualquer uma dessas coisas, dado a definição de cada uma delas. E a Esfera não para por aí. Logo mais ela decide pregar uma peça, levando o controle da TV do Senhor Quadrado para a terceira dimensão por alguns segundos, retornando o objeto em seguida, mas no banheiro da casa do pobre coitado, que a essa altura já deve estar começando a ficar desesperado. Como ele não pode perceber a terceira dimensão espacial, do ponto de vista dele, o controle da TV simplesmente foi teleportado da sua sala de estar para o banheiro. Simplesmente desapareceu e apareceu em outro lugar. E a Esfera não para por aí. Ela decide falar com o Senhor Quadrado. Ele fica em choque, pois sabe-se lá de onde tal voz está vindo. O que poderia ser? Uma entidade superior se comunicando com ele de fato? Ou seriam apenas vozes em sua cabeça? Estaria ele ficando louco? Ele se pergunta. Ele percebe que a voz parece ter um conhecimento que vai muito além de sua compreensão. Ela consegue dizer certas coisas sobre ele que ninguém mais poderia, como o fato de que ele havia almoçado 5 segmentos de reta mais cedo, ou que ele guardava exatos 100 mil pontos em seu cofre. Para nós, seres da terceira dimensão espacial, o que a Esfera estava fazendo não era nada demais. Ela somente estava olhando para aquele mundo com toda a liberdade que possuía perante ele, tendo a visão geral de como era a casa do Senhor Quadrado vista de fora, em visão aérea, sabendo que estava situado ou guardado em cada um de seus cômodos, inclusive sabendo como era o próprio Senhor Quadrado por dentro, seu esqueleto, órgãos internos e tudo mais. Mas não para por aí. A
Dona Esfera prenuncia então um crime. Afirma que cerca de 1/3 do dinheiro do Sr. Quadrado, trancado em seu cofre a 7 chaves, vai simplesmente desaparecer. Ela surrupia então a tal parte e o Sr. Quadrado fica desnorteado ao abrir o cofre e descobrir que tal quantia de fato evaporou. Anos de economia, anos de trabalho duro para juntar aquela quantia. Ele entra em pânico ao se dar conta de que o resto também pode ser roubado a qualquer momento, sem que ele possa fazer nada a esse respeito. Da perspectiva dele, ele está diante de um ser de conhecimento e poderes que fogem por completo de sua compreensão de mundo atual. Um ser totalmente sobrenatural. E não pense que acabou. A Esfera decide aprontar mais uma, sua última e maior vigarice. Ela simplesmente pega o Sr. Quadrado e o vira de um lado para o outro, como quem vira uma carta armadilha em uma partida de monstros de duelo. E assim o Sr. Quadrado fica bugado. Ele agora passa a existir sob uma outra orientação, sendo agora uma versão espelhada de si mesmo. Contudo, a Esfera não é má o suficiente para deixá-lo assim de maneira permanente, e tampouco é uma real ladra. Ela só queria se divertir um pouco, trollando um pobre coitado aleatório de uma dimensão inferior que não teria condições de se defender. Então ela desvira o Sr. Quadrado e logo devolve a parte subtraída das economias dele para seu cofre. E, como agradecimento por ele ter divertido ela de maneira involuntária, ela decide esclarecer tudo para ele. Fala sobre seu mundo, sobre a terceira dimensão espacial e de como é o mundo de Planolândia segundo sua perspectiva, dentre outras coisas para ele, o deixando atônito. Inclusive o leva para passear um pouco ao longo da terceira dimensão espacial, para conhecer e admirar aquilo tudo que sempre esteve ao seu redor, mas que ele não fazia ideia de sua existência. Após muito vislumbrar aquele outro mundo, o Sr. Quadrado é deixado de volta em sua sala de estar, como estava, em segurança pela Esfera. Com tudo o que aconteceu, ele não conseguiu dormir naquela noite, nem terminou de ver o Senhor dos Segmentos. O ponto é que, depois daquele dia, a mente do Sr. Quadrado nunca mais foi a mesma. Por analogia, podemos dizer que caso interagíssemos com um ser da quarta dimensão espacial ou além, supondo que existam, é claro, poderíamos presenciar os mesmos fenômenos sem explicação aparente que o Sr. Quadrado experimentou e muito mais. Um ser de uma dimensão superior poderia descobrir segredos dentro de cofres, aparentar ter invisibilidade e intangibilidade, demonstrar a capacidade de teletransporte, fazer objetos desaparecer e reaparecer, telecinese, alteração da própria forma ou de outros objetos e até mesmo, quem sabe, a habilidade de dobrar o próprio espaço. Se a Planolândia não fosse um plano infinito e nem muito pesada, a Esfera poderia muito bem dobrá-la até torná-la um cilindro, de modo que seus habitantes poderiam sair de um ponto qualquer e retornar a esse mesmo ponto simplesmente seguindo em linha reta, assim como ocorre na geometria da superfície terrestre. Em suma, um ser em uma dimensão superior teria um poder superior, simplesmente pelo fato de habitar um degrau acima, e isso tudo sem sequer mencionarmos a dimensão do tempo. Atualmente, entendemos que nosso universo possui 4 dimensões, 3 espaciais, comprimento, largura e altura, e o tempo, que segue em linha reta sem retorno. Não é simétrico como as outras, pelas quais podemos passear em ambos os sentidos. Essa estrutura é o que chamamos de espaço-tempo. Para descrever qualquer evento dentro dessa estrutura, necessitamos de exatamente 4 coordenadas, x, y, z e t. E só estamos considerando isso porque, para não alongar ainda mais a explicação, nem entraremos no mérito da teoria das cordas. Agora, imagine um ser que existisse não apenas além de nossa dimensão espacial, mas também acima de nossa dimensão temporal. Esse ser poderia não apenas ver um objeto de todos os ângulos ao mesmo tempo, mas também todas as suas versões passadas e futuras ao longo do tempo, simultaneamente. Para nós, seria como olhar para um sprite sheet de um universo em 2D, o equivalente a um quadro a quadro de todos os acontecimentos daquele mundo. E mais, um ser além do tempo poderia mover objetos não só no espaço, mas também no próprio tempo, puxando um objeto ou pessoa de um momento para outro, como quem arrasta o ícone da tela do computador. Isso é algo que um ser tridimensional jamais conseguiria fazer com um bidimensional, pois não estamos falando apenas de espaço, mas de tempo.
Não podemos saber exatamente como seria a percepção em uma dimensão superior, pelo menos não inteiramente, não por agora. Entretanto, podemos compreender muita coisa sobre esse conceito ao analisarmos os avanços que a física e a matemática já tiveram nesse sentido. Essas áreas nos fornecem ferramentas sólidas para o estudo desses espaços superiores, e há muito ainda a ser explorado com mais detalhes. Afinal, essa questão tem muitas dimensões. E aproveitando esse espaço e esse tempo que me restam nessa conclusão inconclusiva, gostaria de pedir para que deixasse o seu like neste vídeo e também a sua inscrição, que não custa nada para você, mas vale muito para mim, de verdade. E se chegou até aqui, responde aí nos comentários. Quais outras habilidades um ser de uma dimensão superior poderia aparentar ter para um ser restrito a uma dimensão inferior? Ah, e se algum dia tiver a oportunidade de interagir com seres em 2D, por favor, não faça o mesmo que a senhora Dona Esfera Sem Coração fez. Foi pura sorte que o Sr. Quadrado não terminou internado num hospício. Bye!